Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Boa noite a todos vocês! Estamos de volta, vamos tentar ver como é que está o som agora, porque tivemos um problema técnico aí que não conseguíamos resolver. Vamos ver se a gente consegue resolver agora. Mas antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma boa noite para todos vocês aí, né? Dizer que hoje nós temos um tema muito importante, um tema muito forte, que é salvação, para conversar com o pastor e amigo André. E eu tenho certeza que é um assunto forte, que é um tema forte e que vai tocar você aí em casa. Boa noite a todos vocês. Com muito prazer e satisfação, nós estamos aqui mais uma noite com o nosso programa Atos e Fatos. Agora ficamos sabendo que o nosso som está certo, está perfeito. Que batalha, não é verdade, meu irmão? Que coisa de louco, hein? Mas olha, é assim. É assim, hein? É só a base assim. De oração mesmo, né, irmão? Só debaixo de oração. Só a base de oração. Mas eu quero agradecer a todos vocês aí de casa a sua participação conosco. O chat do YouTube está aberto, você pode participar com a gente, pode deixar ali o seu recadinho para que você possa participar com a gente e interagir também de uma maneira melhor conosco. Quero agradecer aqui desde já a presença do nosso irmão André e o nosso irmão Carlos, que estão aqui nessa batalha dessa noite, desde as 8 horas tentando corrigir um problema de som que nós conseguimos corrigir. Não era só som, era a câmera, depois passou para som, depois passou para um chiaço, depois passou para outras coisas. Então assim, é na batalha com Deus que a gente vence e a gente tem vitória. Então não sai daí, é rapidinho, é 10 segundos, a gente já volta. Muito boa noite, voltamos em definitivo, agora graças a Deus tudo funcionando certinho. Desde já, obrigado pela sua companhia, não se esquece aí de clicar, se inscreva no nosso canal, não se esquece aí também de deixar o seu like e clicar no sininho para receber os nossos conteúdos semanais que nós temos aí para apresentar a todos vocês. Boa noite, irmão André, boa noite, irmão Carlos, que coisa, hein? Boa noite, meu irmão Fábio. É assim, Fábio. Quando a gente lida com as questões espirituais, ela excede ao nosso entendimento terreno. É verdade. E quando você me falou hoje de manhã o tema... E que eu tinha sonhado. Que você sonhou comigo, ele me ligou e perguntou, irmão, qual é o tema de hoje? Eu disse, vamos ver. Ele disse, eu sonhei, posso falar? Sonhei com você e eu sonhei que você estava, que o tema de hoje era salvação. Aí eu disse, é de Deus. É de Deus. A luta começou. Tremenda. A luta começou, né, irmão? A luta começou lá... Em Blumenau. Blumenau. Conta aí. É um testemunho, né? Isso tudo que nós estamos passando hoje aqui é um testemunho para que você aí de casa possa entender realmente que o mal, ele sempre procura ele te atrasar, ele sempre procura quando você tenta fazer o bem ou praticar o bem de alguma outra forma ou falar situações importantes sobre Deus, ele vai lá e de uma forma ou de outra e tenta te atrapalhar. Mas não conseguiu, né, irmão? Não, graças a Deus. Eu estou com um irmão internado em Blumenau, fez uma cirurgia grande, 11 horas e meia, para retirada de um câncer na garganta. E eu estou praticamente desde o mês de outubro, novembro, nas correrias, e semana passada ele foi operado. Então ele está internado. E como somos só nós dois de irmãos, eu estou cuidando dele, então eu saio de Camboriú, deixo a minha esposa na padaria, vou para Brusque, cuido de uma tia de 96 anos, e de lá eu vou a Blumenau e fico com ele. E era para mim hoje, quando o irmão passou o tema, sair de Blumenau 3h30, 4 horas no máximo. Então eu saí de Blumenau, era 5h30 da tarde, na hora do rush.
Tive que passar em Brusque e Brusque vir a Camboriú. Cheguei aqui, era 2 minutos para as 20 horas. Então, no caminho ele não conseguiu me impedir. Que eu disse, quer conversar, conversa. Sim. E o menino veio voando. E o inimigo não prende de um lado e ele entrou aqui. Para vocês, isso, meus amados, que nós vamos falar esta noite, vamos tentar passar para vocês, é para vocês entenderem o princípio, o valor, irmão Fábio, e o quesito do que é a salvação. Que é o nosso assunto de hoje. O que é a salvação? A salvação foi dada naquela cruz, quando ela se findou dentro do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ali nós perdemos a salvação. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele, como nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu uma oportunidade de nós sermos resgatados através da salvação, que é um dom, o dom da graça. O dom da graça. É um dom espiritual mais importante do cristianismo, junto com a divindade de Jesus Cristo e a definição do reino após a queda do gênero humano através da desobediência. Então o inimigo, como agora, como hoje, quando a gente ia tentar levar ele a este assunto da salvação, para você ter entendimento da importância do que é a salvação, ele tentou nos impedir, mas ele tenta. Mas ele não consegue, irmão Fábio, tá? Ele não consegue, mas ele tenta atrapalhar de uma forma ou de outra, né? Boa noite, irmão Carlos. Uma noite... Tá frio. Uma noite fria. Fria. Todo mundo aí, espero que todo mundo esteja aí com seu canequinho de chá aí, né? Já tomamos também um chá, tomamos um cafezinho. Já bebi o meu todo. Nós também estamos com um chá aqui, ó. Chá. Tomamos um chá de tecnologia, mas daqui a pouquinho a gente toma outro chazinho para esquentar, para dar um ânimo melhor. Vamos lá. É verdade. Muito obrigado por você que esperou esse tempo todo para estar aqui com a gente, né? Como o pastor disse, o assunto é de suma importância, né? Um assunto bem importante para a gente que é ser humano e cristão, que é o que nos coloca hoje aqui e nos faz sermos persistentes para chegar à salvação. É isso aí. É verdade. É isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Então, hoje a gente começa, né, um novo tema aqui, o tema salvação. Eu espero que vocês de casa gostem. E não se esqueça de repassar e compartilhar esse vídeo com pessoas que talvez precisem dessa palavra, dessa informação que nós vamos estar passando aqui para você, né? A gente sabe, né, ô irmão, que a salvação ela foi um ato de princípio do nosso irmão Jesus, a qual ele, na verdade, usou do princípio da coragem, ele usou praticamente todos os artifícios, porque ele tinha, na verdade, o poder, né? Mas ele usou de tudo isso para demonstrar que ele tinha como princípio a salvação dos seus irmãos, que seríamos nós, né? E diante disto, alguns dos seus seguidores de Jesus lá atrás, eles tinham dúvidas sobre a salvação através de Jesus? Irmão Fábio, até quando Jesus nasceu, João Batista, já que era primo de Cristo, né? Quando João Batista começou a pregoar, sim, né? Eis que chega o reino. Então o que acontecia? Ninguém tinha ideia, porque os judeus esperavam o Messias. Sim. Mas o que é salvação?
é a mudança do estado de condenação em que um pecador se encontra por causa do seu pecado para o estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça. Hoje, eu, você, o irmão Carlos, nós vivemos pelo advento da graça. Porque por Deus estaríamos, se não fosse Cristo, todos condenados eternamente pela origem do pecado original lá no Éden. Então, quando Deus viu toda aquela questão no Éden e mais as questões que foram se originando entre o ser humano, ele perguntou: a quem enviarei? E pela graça de Cristo, ele chegou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje nós temos o advento da graça. Então, quem é cristão, que crê em Cristo, primeiro, nós temos que professar a fé. Professar a fé em Jesus é a primeira base para a certeza de uma salvação. Que se você não crê em Cristo, que deu a vida por mim, que deu a vida por nós, que ele se fez maldito naquele madeiro, Sim. para que eu fosse salvo daquilo que foi feito no Éden. Entendeu? Então, o primeiro quesito é o crer que a minha fé em Cristo, que ele é o meu redentor, que ele é o meu salvador, que ele é o meu advogado, eu não tenho como ter uma salvação. Depois eu tenho que professá-lo de boca, dizer que eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E aí eu começo a crer que eu tenho a condição de ter uma vida futura, não aqui, porque hoje, nos meus 66 anos, eu já, quando faço aniversário, eu não digo que é mais um, é menos um. Sim. Mas eu tenho mais um para a eternidade, quando eu professo a minha fé em Cristo. Legal, muito bom isso, né? E é importante a gente ter essa concepção sobre a questão de você crer, né? Diante dessa circunstância e toda essa situação, Cristo lá atrás, houve algum relato de que ele realmente tinha proferido da salvação para os seus discípulos? Ele tinha comentado alguma coisa sobre salvação para os seus discípulos? Sim. Cite alguns. O ministério, irmão Fábio, Sim. de Cristo, né? Afinal, qual a finalidade? Primeiro, a finalidade da salvação significa obter bem-estar espiritual e ser presenteado pelo dom da vida eterna. Ou seja, quem procura a salvação está desejando viver bem aqui na terra e também na vida eterna. Então, o ministério de Cristo, os 3 anos que ele esteve na terra, Sim. a única coisa que ele proferiu e ele dizia é que eis chegado o reino dos céus. Então, quer dizer, Isso era praticamente a salvação. a salvação. É praticamente. Agora, existem... Porque a entrada no reino dos céus é a salvação. É a salvação. Isso. E então era a forma dele falar salvação era dizer Eis que é chegado o reino dos céus. céus. Porque nós sabemos que os reinos dos céus não é aqui. Céus, nós temos a concepção lá em cima. Sim, exato. Então, o que acontece? Ele veio nos trazer que o pecado original, ele nos matou. Ele nos tirou da condição de seres espirituais para seres terrenos. Sim. Para todas as mazelas, doenças, tudo que nós vivemos hoje. Doenças, guerras. Porque não foi esse o projeto, como já falei aqui, o propósito da vida para o homem que Deus queria. A salvação hoje, irmão, ela está mais distante do que antigamente? Não.
Ela nunca teve distante. Ela nunca teve distante? Nunca. Mesmo nós estando vivendo numa situação catastrófica e adversa a todas as questões de crença em Cristo no mundo, como por exemplo nós estamos vendo guerras por tudo que é lado, pessoas não se tolerando e tantas outras coisas. Está mais próxima, se bem que antigamente a gente tinha muita guerra, muita discórdia sobre tantas outras coisas. Sempre houve. A humanidade, na sua história. Mas nessa questão, o homem deixou de procurar menos a Deus hoje, nessa questão, para as questões de salvação, porque muitos creem, mas eu acho que eles não pensam em salvação. Eles creem para dizer, não, eu creio em Deus. Mas muitos não solicitam a salvação, não acreditam na salvação, né? Irmão Fábio, a questão da salvação é a seguinte, é você crer em Cristo. Sim. Primeiramente, que ele morreu para me dar isto que eu creio hoje na minha salvação eterna. Agora, a salvação sempre esteve, lógico, quando Cristo veio como advento da salvação. Sim. Aqueles que nele creem, aqueles que professam, aqueles que são batizados e aqueles que vivem dentro dos preceitos cristãos. Sim. Esse tem o conceito e a consciência de uma salvação. Agora, se você não crê que Cristo é o Salvador, que ele veio para nos libertar, que ele se fez maldito por mim e por você e por nós, não tem como você crer numa salvação. Um dos momentos que dignificaram o que Cristo era o Salvador depois da sua morte na cruz, houve algum momento em que os seus discípulos disseram ou tutibiaram em dizer, cadê a nossa salvação? Ele foi, nós ficamos. Como era que eles entenderam que ali era a salvação? Um dos maiores testemunhos que nós temos é de Paulo, que era Saulo. Saulo era matador de cristão, perseguidor. Sim. E quando ele estava no caminho para Damasco, para você ter ideia, tá? Que depois foi um dos maiores pregadores da Bíblia. Sim. As cartas de Paulo. Então Paulo foi um dos maiores matadores e se transformou num dos maiores pregadores das palavras, o que ele escreveu, Hebreus e por aí afora. E ele passou todo o testemunho para que aquele que em Cristo crê e os preceitos que eu tenho que seguir para a minha salvação. Porque não é simplesmente também, irmão Fábio, eu achar, eu professei, me batizei, eu sou salvo. Porque livramento é diferente de salvação. Né? Livramento são questões que o Espírito Santo e Deus nos dá em determinados momentos da nossa vida. Por exemplo, livramento de um acidente, de um assalto. Isso é um livramento momentâneo. Para não confundir com salvação. Para não confundir. Porque muita gente diz, Deus me salvou. Deus me salvou de um acidente. Não, ele te livrou. Até mesmo porque Deus, se ele salva um ser, ele salva para o céu. Ele não salva para a vida eterna. Ele salva para a vida eterna. Exatamente. Então existe um livramento da parte de Deus, né? Existe o salvamento, né? Exatamente. A salvação. Então o que acontece? Primeiro, nós crermos que Cristo é suficiente. Professarmos, ser batizado. Opa. Perdão, desculpa que ao vivo acontecem essas coisas, tá? E todo mundo espirra, e eu também, tá? Principalmente com o inverninho e esse frio, tá? Então, ainda bem que vocês não estão perto, que não tem vírus. Então, o que acontece, meu amado? A salvação é um dom divino, é a graça que nos foi dado por Cristo. Agora, nós temos certos pré-requisitos para ser salvo. Não é simplesmente eu aceitei Cristo, eu estou salvo. Não. Sim. A nossa salvação
ela é conquistada dia a dia. Todo dia eu tenho que lutar pela minha salvação. Porque se eu aceitei Cristo, professei, mas eu continuo em pecado, por que você é salvo? É verdade. Hã? Qual o motivo? Se você continua dentro do pecado, você continua dentro da lascívia, dentro da pornografia, dentro do engano, da mentira. Tudo isso são pré-requisitos que constituem a vida de um cristão para que ele seja salvo. Para que ele seja salvo. Pelo advento da graça de Cristo. Então não adianta, eu fui salvo, eu professei. Não. E diz a palavra que o céu é conquistado à força. Então a salvação é dia a dia. E aquele, lá em Apocalipse, diz que perseverar até o fim, a este eu darei a coroa. Então não é a questão hoje, não é agora. Não pense você que está aí do outro ladozinho, que acredita em determinadas, não vou comentar aqui, que acha que uma vez aceitou Cristo, que uma vez professou, não. Vá lá em Apocalipse e leia. Aquele que persistir até o fim, a este eu darei a coroa da vitória. A coroa da vitória seria a salvação. É a salvação. É a salvação. Para nós cristãos que lutamos todo dia, como eu luto, quando eu levanto de manhã, quando eu professo Cristo, quando eu oro, quando eu busco o bem, fazer o bem, quando eu quero passar isto que Ele me deu, sim, tá? De uma vida eterna. Não isso aqui momentaneamente de 66 anos, 40, 30. Não. A vida eterna. Sim. Então a salvação é o galardão. É o galardão. E tem que perseverar até o fim. Posso trazer umas referências aqui? Claro. Em relação à internet, Carlos. né? Vai lá, Carlos. Dando uma pesquisada aqui. Depois tem uma perguntinha. Na Bíblia, o que diz... eu perguntei, né? Me diga sobre salvação na Bíblia, né? Na Bíblia, a salvação é um conceito central, abrangendo a libertação do pecado e suas consequências, assim como a restauração do relacionamento com Deus. Aqui estão alguns pontos-chave sobre salvação conforme descrita na Bíblia. Natureza do pecado, plano de Deus para a salvação, Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus, graça e fé, arrependimento e conversão, vida transformada e esperança futura. Eu só queria ler sobre a esperança futura, que é o último. A salvação inclui a esperança da vida eterna com Deus. Há a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, morte ou dor. A referência é Apocalipse 21, do 1 ao 4. É Apocalipse 21, do 1 21, ao 4. do 1 ao 4. Legal. Legal, espero que você em casa esteja gostando. A gente tem uma perguntinha aqui, a Kathleen está online. Kathleen, beijão grande para você. A Kathleen perguntou assim pro pastor: Cristo morreu para nos salvar ou foi assassinado? Os dois, né? Kathleen, boa noite. Assisto o seu podcast também, entendeu? Então quero te dizer que ele foi entregue aos romanos, certo? Só que a morte dele já estava pré-requisitado, que quando ele, lá no Getsemane, na noite, né, que foi entregue, ele chegou e disse, Kathleen, Pai, que ele foi orar, chamou os discípulos para orarem junto e ninguém foi. E naquela noite ele orou, irmão Fábio, e o suor dele gotejava sangue. Entendeu, Kathleen? Porque ele já sabia. Pela aflição, que quando ele foi tentado no deserto, que ele passou, que o Espírito Santo levou ele após o batismo pelo primo dele, João Batista, ele foi enviado ao deserto, passou 40 dias. Então ali ele passou fome, passou sede, e aonde ele foi tentado pelo inimigo no seu mais íntimo do ser como humano, porque ele é Deus, mas ele se fez carne.
E ali o inimigo tentou ele, ofereceu tudo aquilo que Kathleen, nos oferecido hoje. Luxúria, dinheiro, devassidão, pornografia, riqueza, tudo. E naquela noite ele disse: Senhor, se puderes passar de mim esse cálice, assim ou seja, mas se não, seja feita a sua vontade. Então, realmente, essas duas perguntas de você, elas são concernentes. Ele se entregou para me salvar e salvar a você, Kathleen. Hoje nós temos o advento da graça porque ele se entregou, mas ele foi assassinado e ele foi morto pelo povo judeu dele, que não acreditou que ele era o Messias. Porque para o judeu, irmão Fábio, ainda estão aguardando a vinda do Messias. Sim. Nós estamos no ano de 2024 cristão, da era cristã. O judeu está no ano de 5.984, esperando o Messias. Porque os dele não aceitaram ele como sendo o Messias. Então, nessas duas perguntas, ele tanto foi assassinado, sim. Ele foi morto pelo povo dele, o povo judeu. E ele se fez sacrifício para que eu e você hoje, dentro desse programa de Atos e Fatos, tivéssemos dizendo e falando da salvação, que ela é pertinente a você, ao Fábio e a todos nós, irmão. Posso trazer mais uma curiosidade aqui? Pode. Vamos lá. Vamos lá. O pastor estava falando sobre Jesus, onde ele orou, sobre a crucificação. Eu estava procurando as referências sobre isso. As referências sobre o jardim do Getsemane, onde Jesus orou, é Mateus 26, do 36 ao 46. Em Marcos 14, do 32 ao 42. E Lucas 22, do 39 ao 46. O pastor estava falando sobre crucificação. Sim. Eu vi um tema muito engraçado, na verdade, muito interessante. Que quando quando uma pessoa ia ser crucificada, a cruz ela era feita para o tamanho da pessoa, do corpo da pessoa. Do corpo da pessoa. Isso aí. E a cruz que Cristo foi crucificado era de Barrabás, porque ele ia ser crucificado. É por isso que o povo escolheu Cristo, né? Sim. Enfim, o rei daquela época disse crucifica Barrabás ou Cristo. Aí todo mundo escolheu que fosse Cristo. E Barrabás foi liberto. E se a gente for pesquisar, a palavra Barrabás significa... A palavra Barrabás significa nós. Pai Abba. Que ele era também um judeu Barrabás. Ele conhecia os preceitos, só que ele era um zelote. Desculpa. Aí nós vamos entrar no assunto... Bem histórico, né? É, histórico. O que é um zelote? Zelote era um povo que lutava incessantemente contra os romanos. Era um povo guerreiro. E Barrabás era zelote. Barrabás era de um povo que saqueava as caravanas de alimentos, dos navios que vinham, porque eles não aceitavam o Império Romano e a imposição da lei romana. E muito menos pelo que era feito pelos judeus dentro do Sinédrio, do que os sacerdotes judeus faziam com o povo judeu. Então, é um assunto muito complicado, é um assunto intrínseco que não é só para um programa. Sim. E eu espero, Kathleen, que eu tenha satisfeito e respondido a sua pergunta, tá? Qualquer dúvida, tá aqui o irmão Fábio, é só perguntar que nós não sabemos tudo, mas vamos tentar colocar alguma coisa que você queira saber. Verdade. O importante é estar todo mundo participando de uma forma ou de outra, tirando suas dúvidas, porque ninguém é perfeito, né? Então, toda dúvida é sempre bem-vinda, né? Irmão, uma pergunta. Eu acho que assim, a gente quando fala em salvação, a gente fala a pretensão de todos, né? Mesmo que não saiba como chegar lá, mas é a pretensão de todos. No passado existiu algum anticristo que teve a salvação?
Existiu alguém que era contra Cristo e que teve a salvação na história bíblica? Que eu conheça, teve um só. Um só. Um só. Que se chama Judas. 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 Que quando... Ele foi perdoado. Quando Cristo... Quero ver. Quando Cristo... Essa até o Carlos ficou... ficou... Essa eu quero ver. Quando Cristo morreu, ele desceu ao inferno. Uhum. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando ele desceu ao inferno, ele foi resgatar aqueles que foram mortos, que morreram, tá? E foram jogados no Hades. Hades é inferno. Uhum. E dentre eles estava Judas. E ele veio no inferno para tirar Judas e trazer a salvação daqueles que ali estavam. E tirar a chave da vida e da morte da mão de Satanás. E mesmo então, depois de traído, ele perdoou. E foi lá buscar Judas Foi no lá no Hades. inferno buscar Judas. Porque Judas teve um arrependimento. Ah, o arrependimento é uma forma de salvação? Sim, se ela Sim. for sincera, Se ela for. não remorso, que eu já falei aqui. O remorso é quando eu cometo um pecado. Isso é um sentimento, né? O arrependimento é um ato. É um ato, é um sentimento. É um sentimento. um Eu me sentimento. arrependo. Então, o remorso, o que acontece, irmão Fábio? Eu venho aqui e lhe tiro uma caneta. Lhe roubo uma caneta ou qualquer objeto. Aí eu chego, tá, amanhã... Meu Deus, por que eu peguei isso do irmão Fábio? Meu pai... Tá, não vou fazer mais. Aí, dias depois, eu volto aqui e cometo o mesmo ato. Isso é um remorso. Porque o remorso vira numa iniquidade. E Deus detesta a iniquidade. Os iníquos. Porque eu tenho remorso, mas não me arrependo. O arrependimento você cessa. Pô, eu traí a minha esposa. Eu não vou trair mais. Se você tiver Me arrependi. Eu vi que eu cometi um ato, enfim, de momento, de pensamento, e eu tenho remorso. E eu nunca mais traio a minha esposa. Agora eu traio ela hoje, daqui 6 meses traio, daqui 1 ano traio. Isso se chama remorso. E remorso Deus detesta, que vira iniquidade. E aí não tem como eu conseguir uma salvação. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Ele fez um monte de nhaca. Porque o arrependimento dele era verdadeiro? Era verdadeiro e sincero. E ele não jogava a culpa dele para cima de ninguém. Senhor, me perdoa. Ele se rasgava as suas vestes, se ungia de cinza, se jogava no pó e disse: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti e contra o meu povo, contra os céus e a terra. Eu sou um pobre, miserável pecador. Não ocultes de mim, não ocultes de mim o teu juízo. Porque sou eu que pequei, e não o meu povo, não a minha esposa, não o Fábio, não o Carlos. Não os meus descendentes, né? Não os meus descendentes. Essa que é a questão. Quando é um arrependimento verdadeiro e é um remorso. E para nós termos a salvação, nós temos que ter dentro de nós um coração contrito, de amor, de arrependimento. Mas não é uma vez. É todos os dias de nossa vida, desde o levantarmos ao nos deitarmos. Eu tenho que ter um arrependimento. Eu menti para o irmão Fábio, eu fui escuso com o irmão Carlos, eu fui negligente com o irmão, eu confessei uma mentira. Sim. E isso nos afasta o pecado, que o que nos afasta de Deus, de Cristo e da salvação é o pecado. É o pecado.
Que interessante, né? Eu espero que você em casa esteja gostando, né? Esteja participando também com a gente. Lembrando desde já, no comecinho do vídeo anterior, que nós estávamos falando a respeito de alguma coisa sobre este tema, que seria salvação. Nós tivemos um probleminha técnico e começamos um pouquinho mais tarde o nosso vídeo. E estamos aqui ao vivo com vocês, mas sem problema nenhum. Fica na íntegra também vários vídeos que nós temos do pastor André, com o Carlos aqui e mais muitos outros convidados, né, meus irmãos? Onde você pode acessar aí no YouTube e tem vários temas diversificados e a gente continua fazendo cada vez mais. Então, por isso que é muito importante a sua participação, você deixando seu like, sua inscrição e principalmente clicar no sininho para você ficar atento às notificações que receberá de novos adventos aqui em Atos e Fatos. Irmão, a salvação ela é um princípio básico que todo mundo procura, né? Como do cristão. Do cristão, né? Todo mundo procura. Essa questão ela fica cada vez mais explícita hoje nos dias do cristão, na questão de dizer assim, diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa ruim que está acontecendo na Terra, existe uma procura hoje maior de pessoas adentrando as questões cristãs para receber a salvação? Meu amado, aqueles que hoje têm a consciência do que nós estamos vivendo, daqueles que conhecem o cristianismo, que conhecem o que Cristo fez por mim, por você, e que querem uma vida eterna, eles adentram, procuram e buscam a cada dia essa questão de como eu posso ser salvo. Logicamente que há correntes, há linhas, tem muitas coisas hoje que te levam, Que desvia, né? que desviam, mas não entram dentro do caráter e na primazia da salvação. Tem gente que não acredita na vida eterna. Tem gente que não acredita no inferno. Tem gente que não acredita em Cristo. Tem gente que acredita só nessa situação. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista. Teve uma pessoa que ela parece que ela morreu. Ela disse que morreu 3 vezes no hospital. Ele disse que ela viu o céu, voltou. E ela disse que ela não tinha mais medo da morte. Porque o que ela tinha visto era muito mais bonito do que estava vivendo aqui. Essa situação toda, ela tem a ver com o princípio da salvação? Sim. Tem muitas pessoas que Deus, ele dá a oportunidade. Eu já falei aqui. O filho da minha esposa hoje, ele teve um problema, que eu já comentei aqui. Sim. E pelos médicos, ele Foi não desenganado. voltará. Desenganou. Quando ele voltou do coma, ele disse para a mãe dele, balbuciando com a voz, eu vi Jesus. Ela disse, quem? Eu vi Jesus. E no hospital era uma freira. Cara, ele era uma criança, ele não tinha concepção de salvação, de Cristo, de nada. De nada, irmão Fábio. Sim, Absolutamente. Aí a freira do hospital perguntou, aquele que está na cruz? Não, o meu estava vivo, me pegou no colo. Olha. Imagina. Então, há várias manifestações que Deus nos proporciona para que você, a linha que você está seguindo, como esta que você falou, sim, te mostre, tá? Que realmente o céu, que a salvação existe. Agora, depende de você crer, voltar, que você tenha a oportunidade de voltar ao plano terrestre que nós estamos aqui, e sim, você mudar o segmento e mudar as tuas atitudes em referência a Deus e aquilo que tu quer de salvação. sim. Eu já sonhei várias vezes, mas
A minha fé hoje é naquilo que eu professo, naquilo que eu creio. Que Cristo é o único e suficiente Salvador, o meu mediador entre Deus e eu. Sim. Entendeu? Eu creio, eu tento fazer de tudo, eu luto e tento fazer o melhor que eu posso ao meu próximo, a minha família, para me conseguir conquistar e chegar naquele dia e ele dizer: bem-vindo, amado do meu Pai. Exato. Porque terá muitos que naquele dia, pelo que professou, pelo que fez na vida, irmão Carlos, ele vai chegar e vai dizer: afasta-te de mim, maldito, Sim. porque eu não vos conheço. Isso. Entendeu? Isso é Então pesado. tem muita gente que Deus dá a essa oportunidade de transcender esse nosso plano material, de saber que existe outro plano, que é um plano espiritual, Sim. um plano eterno, e eles voltam e não dão valor a isso. Infelizmente. Infelizmente. E querendo ou não querendo, acaba sendo um chamado, né? É um chamado. É um Todos chamado. nós temos. Querendo ou não querendo, acaba sendo um chamado. É um chamado, né? A questão salvação na Bíblia, ela é muito procurada, né? Sim. E qual uns salmos ou alguma passagem que informa sobre a salvação que hoje seria um dos mais lidos e mais procurados para quem é cristão, né? Existe toda a Bíblia, se você começar de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela é proferida e escrita para salvação. Todos. Todos, né? Todos. Se você for em Lucas 23, 39 a 43, existe ali 7 passos para a salvação. Por exemplo, quando Cristo foi crucificado, ele tinha 2 do lado dele, um do lado direito e um do lado esquerdo. Muita gente não sabe o nome deles, mas eles tinham um nome. Uhum. E um deles era judeu, Um deles era judeu. que era Gimas e Gestas. Gimas Olha só. e Gestas, tá? E eram filhos da mesma mãe. E para você ter ideia, eles eram filhos de Maria Madalena a prostituta, Olha só. Complicado, hein? tá? É. Olha só. Eles eram filhos de Maria Madalena, a prostituta, a qual Cristo perdoou. E Gimas, naquele momento, o Gesta disse: se tu é o Cristo, desce daí, te salva. Sim. E Gesta disse: por que blasfemas contra ele? O que fez este homem para estar aí? Nós, sim, estamos pagando nossos pecados. Mas este homem é inocente, ele nada fez para estar aí. Aí ele olhou para Cristo e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Cristo virou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só. No último momento de vida de Cristo e daqueles dois, um reconheceu e outro não. Aí vem o advento da questão da salvação. Reconhecer que ele é Cristo. Reconhecer que ele é Cristo. Tá? E para conhecimento, que quando muitos falam e, né? Não existe salvação se você não reconhecer. E se Cristo você não como salvação. E se você não acreditar em Deus, se você não reconhecer não tem que como. Cristo Vai é o acreditar Salvador, em quê? Mas se eu não creio em Cristo, não creio em Deus, para que eu quero crer em salvação? Salvação do quê? Salvação é para quem peca, para quem comete pecado. E aí, para conhecimento daqueles que não sabem, Cristo inaugurou o reino dele com um ladrão. Olha só. É mole? Os 10 mandamentos têm alguma...
Todo. Os 10 mandamentos, ele é todo uma questão para salvação? Exatamente. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa, amarás a Deus sobre todas. Se você não amar a Deus acima da tua esposa, do teu filho, do teu dinheiro, da tua casa, de você, não tem salvação. como? Não terás outros deuses diante de mim. Que aí entra dentro da questão, tá? De você amar outros deuses como muitos pecaram. Que aí vem a idolatria. Idolatria. Que aí você acredita em Pedro, Paulo, Zequinha, João. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não desejarás a mulher do teu próximo, não ser um animal, nem sua casa, nem nada que lhe pertença. Então, quer dizer, dentro dos 10 mandamentos, todos esses que ele deu só 10. Existem muito mais, né? Não, mas só ele 10. só deu 10. 10. O homem criou 1000. O homem é verdade. O homem, se nós procurarmos aí uma tese da lei criminal, da lei processual, da lei civil, tem o adendo da lei que muda, mas Deus criou 10. Deus criou 10. Que não matarás. Se nós seguíssemos esse preceito, não matarás, irmão, tu acha que existiria guerra? Não existiria. Se tu dissesse, não dirás falso testemunho, tu acha que teria tanta cadeia lotada, tanta intriga, tanta difamação, tanta briga de família? Tanto advogado para defender. Também, né? Entendeu? É. Então, tudo se refere e volta lá para dentro dos preceitos do quê? Da salvação. E nós, com nossa inteligência, que agora existe a IA, eu estava olhando hoje, Sim. a inteligência artificial, cara, Assumiu tudo. ninguém mais quer casar. Eu estava vendo a reportagem lá no hospital, e o cara chegou em casa e hoje eles dão até um nome para IA, né? Ele deu um nome lá que eu não me lembro. Eu quero um chá. Liga a televisão. Liga a televisão. Não é Alexa. Liga o aquecedor. Não é Alexa. Não é Alexa. Tem outro nome. É IA. Tu dá um nome daquilo. Você dá o seu nome. Maria, Joana, Pedra, trarararará. Entendeu? É. Ou vamos dizer, Mariazinha, eu quero um café, ela vai lá. Ô, meu amado. E aí tu programa, ela pode chamar de meu amado, meu amor, meu querido, meu lindo, o que tu quiser. É. Tá? Aí tu entra na porta, oi, meu amor, você chegou, são 19 horas e 33 minutos, a nossa temperatura é 17 graus, hoje o sol ainda está forte, eu tenho um cardápio na sua janta, ontem você jantou isso, que cara, IA. E a tendência É piorar. é piorar, não é melhorar. É a coisa alongar pra isso, né? Por não, isso, já foi. Até mesmo nós estávamos conversando sobre isso em algum dos nossos programas anteriores. Você pode procurar aí que você está em casa. Nos programas anteriores a gente falou sobre um pouquinho disso, do que está acabando essa convivência matrimonial entre o homem e a mulher. E estão cada vez ficando mais distantes um do outro, né? Já. E isso substitui, querendo ou não querendo, é o que mais a gente escuta hoje na internet. É mulheres não querendo mais ter homens e homens não querendo mais ter mulheres, a sua companhia, né? A sua Que parceira. é o pré-requisito do inimigo. É. Afastar, terminar e acabar com aquilo que Deus instituiu. Família. E a procriação humana está decaindo cada vez mais. A cada dia. A cada dia. Entendeu? E vai chegar um tempo em que nós seremos dominados por robôs, claro, porque o ser humano ele não está dando prosseguimento à sua procriação. Não, irmão Fábio, eu acompanho muito essa questão da inteligência artificial. Sim. E já existe robôs que criaram, olha só, criaram um idioma, veja bem, particular deles.
um idioma robótico, cibernético, que só eles falam entre si. E é o mais perigoso de todos, né? Não, Porque você não sabe o peraí. que está acontecendo, Não. né? Aí, olha o que você... Aí é aquilo, eu conjecturo muito, aí eu volto, que quando lá atrás, tá, criaram e foram fazer a Torre de Babel, lembra? Sim. Que eles queriam, o ser humano queria atingir o céu e descobriu o que tinha lá em cima. Sim, desculpa. Foi aonde foi criado e veio o advento da diversidade de línguas. Na verdade, o que eles estão criando é um cavalo de Troia. Entendeu? Mas a inteligência A surpresa tá dentro. A inteligência artificial Mas tá não é Kinder Ovo. Não é. Então, o que está acontecendo? Estão criando. Sabe o que vou confessar um pecado. Eu sou apaixonado por ficção científica. Somos dois. Somos Tá. três. Somos dois. Três. Guerra nas Estrelas, quando lançaram, eu estava em Porto Alegre, eu trabalhava no Bradesco em 1974. Eu trabalhava no Bradesco, tá? Da agência Paineiras de Porto Alegre. Eu assisti 5 vezes o lançamento de Guerra nas Estrelas. Tá? E aí veio. Então, se você analisar tudo que está hoje, já foi predito quem viu Star Trek. Sim. Que o cara pegava, não era o telefonezinho Star Trek de 30, 20, 15, 20 anos atrás? Mas é por isso que eu estava perguntando. Porque assim, ó, o que acontece? A tecnologia hoje ela tá tão avançada, o mundo ele tá tão para frente em relação às outras coisas que a religião ela acabou ficando um pouquinho para trás. Nessa questão da religião, quando nós falamos de salvação, hoje é mais fácil alguém acreditar na salvação do que anteriormente, como minha primeira pergunta que eu tinha feito. Sim. Porque não. Hoje está mais difícil ou mais fácil? Está mais difícil. Mais difícil. Porque tá hoje mais você difícil. acredita em tudo, menos em religiosidade. E em Deus. Muita gente em Deus. Em Deus. Hoje o Deus é um mamão. O que é um mamão? Dinheiro. Hoje o Deus, o que é? O teu corpo, o teu estereótipo, tua beleza, a Sim. tua casa, o teu carro. Então Sim. Deus está no final da fila, em último plano. Exato. Entendeu? Então, a questão da salvação, ela não é primordial. Ela não é uma coisa que eu, André, não é o pastor André, é o André. Porque pastor é um adjetivo, é um quesito, é um cargo humano. Até mesmo porque Deus te conhece Como intimamente. André. Como André. Como André. Isso. Entendeu? Porque para Deus somos todos iguais. Sim. Então, eu creio que Deus, que eu tenho uma vida eterna, e é isso que eu busco. Agora tem gente que não crê, que acha a questão, outra coisa, a questão de dízimo, questão de jejum, questão de oração, como nós já falamos, tudo isso aqui. Sim. Tem gente que não crê, Fábio. É verdade. Tem gente que tem uma concepção de vida eterna, que eles vivem como se fosse viver igual um faraó, Milano. Então, para que eu quero crer em salvação se o meu dinheiro é suficiente? Para que eu vou crer em salvação, crer numa Bíblia, se o meu emprego, a minha casa, o meu carro, o meu status, o meu poder me basta? Eu vou crer para quê? Para que eu vou crer em salvação? Entendeu? Verdade. Então, a partir do momento que você crê que eu sou limitado dentro do meu tempo de vida, daquilo que eu sou, o André, que daqui a pouco eu vou partir. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, dentro deste tema de hoje, salvação. Eu vou deixar dentro da sua mente. Você já pensou aonde você vai passar a sua eternidade? Parou para pensar, irmão Fábio? Até mesmo porque você tem que parar e ter noção de uma coisa. Carlos. Existem coisas que você não vê. Tu né? parou para pensar aonde tu vais passar a tua eternidade? Porque 66 anos, amados, ó, já foi.
Eu não sei a idade do irmão Fábio, mas 51. Passou. agora a tua eternidade, a palavra diz eternidade. E essa é longa. E só tem dois caminhos. Você que está aí do outro lado, que crê ou não na salvação, só tem dois caminhos. Ou a salvação eterna, ou a perdição eterna. Isso cabe a você hoje. Hoje, dia 10? Isso. 10 de julho de 2024. Você tem tempo para decidir aonde você quer passar a sua eternidade. Com quem você quer passar a sua eternidade. E para quê que você quer o assunto de hoje? Uma salvação, irmão Fábio. Até mesmo porque, assim, a gente tem que deixar bem claro, porque muitas coisas na nossa vida, e que você vive, que você sente, que você pratica, você não consegue enxergar, Não. né? O que é nos oferecido dia a dia, né? Se você ama, você não consegue enxergar o amor. Se você tá sentindo saudade, você não consegue enxergar a saudade. Se você... principalmente sentimentos. Sentimentos você não consegue enxergar. Então, você tem que olhar além do que os seus olhos veem. Exatamente. Porque se você acreditar só no que os seus olhos veem e o que o seu corpo sente... E no que você acredita. E no que você acredita, você é limitado. Sine qua non. Acabou. Acabou. Você tem que abrir a sua mente de uma forma em que você possa encontrar caminho, uma saída e uma verdade para aquilo que existe, para aquilo que você acredita. Não existe uma limitação. Eu digo que o limitado, ele é muito superficial, porque tudo é ilimitado na vida da gente. Até mesmo, como por exemplo, nós falando de tecnologia, muitas pessoas dizendo, poxa, como é que se o corpo humano da gente e o coração da gente bate por uma energia, se ele bate, se nós temos uma eletricidade no corpo que o cérebro manda para o coração para que ele fique batendo, mesmo você quando está inconsciente dormindo, em coma, o seu coração está batendo. Ele continua. Por quê? Aí você você para e você pensa, mas da onde que vem essa energia? Essa fonte que gera essa energia. A fonte que gera essa energia. E imagine você a potência dessa energia para fazer um coração funcionar, bater durante uma vida toda, sabendo-se que se ele parar, você vai ter que tomar uma descarga de 220 volts na chapa do peito para poder voltar. Então quer dizer que você é movido a energia? E da onde vem essa energia? E da onde vem essa energia? Irmão Fábio, voltando aqui, como eu falei que o meu irmão está internado numa UTI. A gente até pede oração aí para você, pedindo licença para o irmão. Sim. A gente pede oração para você que está em casa. O irmão do nosso pastor André, ele passou por uma cirurgia delicada, muito complicada, e as nossas preces serão sempre bem-vindas. Amém. Ao seu irmão, desde já. Então, o número de fios. Agora você imagina, quando eu cheguei lá dentro daquela UTI e vi ele, eu não acreditei no número de aparelhos. Eu mandei a foto para você. É uma loucura. O que tem de computadores rastreando tudo de um corpo humano. Batimento. É muito cabo. Não. É muito eletrodo. Sabe, simplesmente um aventalzinho e ali pi, pi, tim, tom, vum, vum. Quando eu cheguei assim, e lá dentro daquela UTI, mais ou menos uns 50 leitos. Sabe o que é você entrar dentro de uma praça de guerra? E ver tanta gente debilitada. Aí, ali... Lutando pela vida, né? Lutando por pela aquilo que muitos desprezam hoje,
com bebida, droga, tudo que tira da salvação, meu amado. Tudo isso. Esses vícios mundanos que te tiram da salvação e gente ali dilacerada. E às vezes a gente não dá valor à vida e o custo de uma vida daquela dentro de uma UTI, hoje, eu perguntei para o médico. Eu caí na besteira. Disse, tá, o meu irmão tá aí, parar. Em média, de 180 a 220 mil por dia. Olha só. O custo de um paciente dentro de uma UTI hoje. E você não dá valor à tua vida. É verdade. Naquilo que Deus me dá quando eu me levanto e digo, Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Aí tu vai lá, tu bebe, tu usa droga, tu usa cigarro. Vou falar aqui deliberadamente essa porcaria dessa nojeira que inventaram desse cigarro eletrônico que está matando milhares de jovens. Dessecando. Aí eu digo para você, meu amado, quando você cai dentro de uma UTI, precisando de um transplante, precisando de um pulmão, que você tá ligado a 1000 cabos, aí você vai dar valor à salvação e à vida. Agora eu te pergunto, tu acha que eu hoje teria condições de dizer, eu não digo tudo isso, mas desembolsar 10 mil por dia? O meu irmão tá quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Uma semana. Uma semana. Eu já teria gasto, se fosse 10 mil, 70 mil, 100 mil, 700 mil reais. Aí eu pergunto para você, quanto vale a sua vida para Cristo? Qual é o valor que você dá para sua vida hoje? O que você faz retribuindo por esse favor? Porque a graça, a salvação é pela graça. E a graça é um favor imerecido, irmão Fábio. Você não merece, né? Nós, não é você. Nós não merecemos. Porque ela foi dada por Cristo naquela cruz. Isso é a salvação. E o que você faz hoje para ter essa graça e esse merecimento da vida eterna? O que você retribui para aquele que te deu a vida naquela cruz? O que você hoje, irmão Fábio, atribui? Qual o modo de agradecimento que você exerce para poder agradecer sobre o que você tem hoje? A isso que lhe é dado de graça. A graça, um favor imerecido para você, pecador como eu, que estávamos destituídos da vida eterna, mas por Cristo nós temos esse advento da salvação, meu amado. Esse. Já parou para pensar que a gente não enxerga o ar, mas se a gente parar de respirar, a gente morre. O meu irmão está entubado desde quinta-feira com tubos de oxigênio. Agora eu te pergunto, você quer ver um contrassenso? Você quer ver um contrassenso? Sim. A gasolina subiu ontem. Sim. Aí você vai lá no teu carro e coloca gasolina. 50, 60, 100 reais. Sim. Você vai lá, como aqui no estúdio estamos consumindo energia. Sim. Final do mês vê um talãozinho, 200, 300, energia. Sim. Aí você toma banho, vai lá, se lava, final do mês 70, 100, 100 e poucos de água. Sim. Você toma um café, 3, 4, 5. Tu já imaginou? Você conjectura comigo aí do outro lado. Se no final do mês viesse uma continha do céu e dissesse assim, você consumiu tantos cúbicos de oxigênio para viver. Ou de vida. Não, oxigênio para viver. Sim. Porque no hospital é pago. Sim. Lembra na época da pandemia? Sim, e é caro. Quantos morreram em Goiás, em Goiânia, por falta de oxigênio? E você nasceu, eu estou 66 anos respirando de graça. Não paguei nada. Morremos e nascemos
Na verdade, nós morremos e nascemos o tempo inteiro. Porque se a gente parar de respirar em 5, 6 minutos... Que 5, 5, Nem 3, nada, 4, nem 3. nada. Eu, com a minha idade, é 3 minutos, babau. 3 minutos. Aí você já vê. Aí, tipo, você tipo, para de respirar 3 minutos, você morre. Então, pensa. Então, o tempo inteiro que você faz isso aqui, ó, é o fôlego de vida. E imaginou se tivesse um reloginho em cima do coração bombeando? Não, Já ou, parou pra Hein? pensar? né? Que nem o da água, Ou nem se o da luz, existisse. né? Já parou Não, pra pensar? e o bom. Mas você sabe que eu estava escutando um relato de uma pessoa em outro podcast, claro, né? Que eu assisto muito e a gente pega muitas informações a respeito disso. Onde que estavam informando que se existisse um relógio da vida dizendo para você quanto tempo você ainda teria de vida, muitas pessoas procurariam a salvação ontem. Porque elas não sabem. Eu não sei. Ninguém o meu amanhã, sabe. O Ninguém daqui sabe. a pouco. Mas é como você pegar, por exemplo, um carro e você encher o tanque dele, E sabe que vai andar 400, 300, 500 quilômetros? mas você quer ir para onde? Você quer ir para onde tem 2.000 quilômetros. Não vai. Você não vai. Aí é onde entra Não aquela passa história. de Curitiba. Se você tivesse um relógio como um marcador de De combustível tempo de vida. ou de tempo de vida, ou para dizer, você vai viver até 2025, você em 2 anos, 1 ano ou 3 anos Muito depois antes. que você nascesse e Começaria começasse a entender a vida, você a salvação estaria procurando a salvação. e o que é um inferno. Exatamente, porque você iria procurar entender. Eu preciso. Ou peraí, não, eu vou morrer em tal ano. Meu combustível acabou. Meu ponteiro já tá chegando no limite. Eu preciso procurar minha É igual salvação. você entrar dentro de um submarino com capacidade de ar para 3, 4 dias debaixo d'água e daqui a pouco dá um problema no submarino e você sabe que não vai subir e o ar vai acabar em 1 hora. É a mesma história. Exato. Mas é nessa questão que eu vinha dizendo. É sempre assim, as pessoas elas são muito imediatistas. Relapsas também, É. entendeu? Nessa questão de salvação. Elas são muito assim. A pessoa tem pessoas que pensam no hoje e não pensam no amanhã. É só o hoje. Eu Agora, o aqui eu e vou agora, comer né? isso aqui porque eu tenho hoje para comer, então é hoje que eu vou comer. Amanhã tu tá com fome porque você não pensou no amanhã, Hoje. porque tu não tem dinheiro para comprar e a comida acabou. Exatamente. Né? Então, assim, ó, é como aquele. Eu até também já vi outra informação. Não sei se é verídica, mas um fato de que houve um noticiário que correu o mundo fora aí, as notícias afora, e eu vi num canal de internet, onde disse que um ateu, antes de morrer, ele falou, por que Deus? Um ateu. Por que Deus? Por que Deus? Agora Deus. Como quem diz. Por que Deus? Ele morrendo, né? Sofrendo. E ele disse, por que Deus? Então assim, ó. Eu acho que nem era ateu, eu acho que era um ator. Porque assim, ó. Não, mas assim, eu digo que Deus te procura antes do teu final. Sim, isso é fato. Ele te procura todo dia. Ele te procura todo toda dia. hora. Mas ele, no teu final, quando você já não... Você está lúcido realmente do que você está passando, ou da dificuldade, ou da vida que você está vivendo, quando ele te procura no teu final, é onde ele quer que você se arrependa para que você tenha a salvação. Não seria isso, irmão? Quando não é que ele procura. Cristo está todo dia ali. Procureis e me achareis. O problema, irmão. Parece um pouquinho, pastor, mas a palavra também diz assim, ó, buscais enquanto Há tempo. me podes achar, né? Buscai-me enquanto podereis me achar. Por quê? É. Porque enquanto eu estou no meu pecado, na minha lascívia, eu estou na distância. Você quer ver outra coisa engraçada? O meu irmão nunca foi chegado à cristandade, enfim. Sim.
há uns dias atrás, uns 15, 20 dias eu levei na igreja, lembra? Ele participou do programa também, E online. professou a Cristo. Olha só. E ele podia professar. Ele Forte. achou o momento Achou o momento. e ele, naquele momento, ele viu que precisava de Deus. Então hoje, todo esse processo que ele está passando, tudo isso que ele está tendo, eu creio que é permissão. E eu sempre digo, se foi esse o processo para a salvação da alma dele, amém. Amém. Porque é forte. Tá? É muito forte. Então, É, se porque tu não me vens no amor, Vem pela dor. infelizmente. E esse é um ditado E é real. real, Certíssimo. mais certo, mais ávido na vida Que nós, todos os de dias. todos os Então seres eu digo para humanos. você, buscai e me achareis, quando me buscares de todo entendimento e de todo o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei contigo. Então por que se abrirdes? Porque ele está dentro do meu coração. E ele é tão gentil, ele é tão respeitoso que ele não arromba a porta. Então você Ele tem que bate abrir. antes de entrar. E você tem que abrir a salvação, É verdade. o perdão e a vida eterna. Amém, meu amado? Amém. Gente, olha, que Tema. show, que tema maravilhoso. Um tema cheio de proposta, um tema cheio de informações e esclarecimentos valiosos, né, para todos nós. Infelizmente o nosso tempo é curto, já passamos do tempo limite, mas nós tínhamos que falar um pouquinho mais a respeito disso mesmo, porque é muito importante para todos vocês que creem em Cristo, né, e que são cristãos, e até mesmo você que não tem buscado e não tem encontrado respostas para sua vida, está aí, né, uma oportunidade grande para você entender quais são os seus direcionamentos ou qual direcionamento você tomar. Como eu venho sempre dizendo e sempre tenho dito, você precisa acreditar em alguma coisa para que você possa ter um caminho concreto e definitivo, seguro para seguir na sua vida. Então, acredite em algo. É preciso, é necessário. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês hoje. Obrigado por toda a sua audiência, que você está em casa aí, né, com esse friozinho. Peço também, mais uma vez, encarecidamente, orações para o irmão do nosso pastor André, para que ele saia desta recuperado e nos braços de Deus. Meu irmão André, eu agradeço demais a sua presença, teus esclarecimentos que sempre são muito lúcidos, são sempre muito respeitosos e cai como luva para todos nós. Quero agradecer demais a sua presença, dizer que eu admiro muito todo o seu conhecimento e o seu trabalho. Carlos, também quero agradecer desde já. Muito obrigado pela sua atenção, parceiraço nosso aqui. E sexta-feira tem mais, não se esqueçam disso. E, pastor André, passa uma mensagenzinha para o pessoal que está se assistindo e passa teu contato também para as pessoas que queiram trocar uma palavra com o irmão. Por gentileza. Meus amados, Cristo é o único caminho que nos resta. Quero dizer para vocês que nós estamos no ápice do linear de um novo tempo. Então, hoje ainda dá tempo para nos arrependermos e nos voltarmos a essa tão grande salvação. Deus abençoe vocês. Estou à disposição. Quem necessitar, já falei aqui, de um conselho, de uma palavra, de um versículo bíblico, pode me procurar no meu WhatsApp 479-9936
4696. E não se esqueça que o maior preço já foi pago naquela cruz por todos nós. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação e que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Amém? Um beijo no coração de todos. Carlos? Amém. Boa noite a todos. Que você possa ter uma noite tranquila e que o Senhor possa falar com você através dos seus sonhos, né? E que a graça do Senhor permaneça cada vez mais sobre a tua vida. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Não se esqueça, sexta-feira tem mais. Amanhã nós também temos podcast, né? Mas na sexta-feira nós temos outro tema cristão. Então que você pode entrar aí e curtir com a gente. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e clica no sininho para você receber as nossas notificações. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você nessa noite e a gente se vê na próxima. Até mais. Boa noite. Boa noite.